Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Minas, de Uberaba, do Brasil e do mundo. Eu sou o professor Christian e esse é o nosso podcast do projeto Se Liga no Laço. Olha só que maravilha está o nosso cenário, graças à ilustração da nossa querida aluna, nossa artista Emanuele Kathleen. E tudo isso porque chegou o mês de novembro, é o Novembro Azul, o mês de prevenção ao câncer de próstata e aos cuidados de saúde do homem. E para falar de um tema tão relevante, eu trouxe aqui dois convidados especiais. O primeiro é o Sander Carlos Souza, que é enfermeiro da UMS Abadia, mestrando em saúde do homem pela UFTM e preceptor de residência da saúde do adulto, também na UFTM. Ele vai ser entrevistado pelo meu aluno do terceirão, meu parceiro aqui do podcast, o Felipe Vaz. Na sequência, um vídeo super especial do psicólogo Paulo Roberto de Souza. Ele é formado há 20 anos pela Universidade Federal de São Carlos e desde então atua na clínica comportamental adulta em Uberaba, especialmente na terapia comportamental e na sistêmica familiar. Ele vai abordar aspectos emocionais ligados ao universo masculino. Além disso, vocês vão ficar sabendo como começou a campanha do Novembro Azul, as estatísticas da doença, a impressionante história do ator Robert De Niro e, é claro, nossas dicas de cinema. E como o episódio de hoje é voltado para os marmanjos, eu preparei uma playlist da Rádio 98 FM de Belo Horizonte, com versões de clássicos do rock and roll, tratando com humor o famigerado exame de toque. E aí, todos prontos? Então vem com a gente porque está começando mais um podcast do projeto Se Liga no Laço. Nem todos sabem, mas 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Aqui no Brasil, a campanha teve início em 2011, numa iniciativa do Instituto Lado a Lado pela Vida. Mas a ideia original começou na terra dos cangurus, a Austrália, em 2003, quando um grupo de 30 homens criou a Movember Foundation para apoiar pesquisas sobre doenças do público masculino. Aliás, para quem não sabe, Movember é a junção das palavras mustache, bigode e November, novembro. Por falar nisso, produção, Maruno, bota um bigodinho aqui em mim, fazendo um favor. Aê, beleza, fiquei bonito, né? Bom, agora pessoal, muita atenção. Se você é daqueles que dizem, eu nunca vou ter essa doença, isso nunca vai acontecer comigo, calma lá, Tigrão, que as coisas não são tão simples assim. Fique sabendo que o câncer de próstata é o responsável pela morte de homens, o equivalente ao câncer de mama nas mulheres. Ele é o segundo com maior incidência na população masculina e não escolhe vítima, que pode ser desde um mero desconhecido até uma celebridade, como o ator James Michael Tyler, o Gunter, do Friends, que morreu de câncer com apenas 59 anos. Dados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer revelam que dos homens diagnosticados com câncer de próstata, 29% vão a óbito. Em um ano, são quase 17 mil mortes. Ao final de um dia, 42. Imagina só quantas famílias são atingidas por esse problema. Quantas viúvas, quantos órfãos? Pois é, pessoal, o problema é muito grave. Segundo a SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, 30% das meninas entre 12 e 18 anos fazem acompanhamento com seu ginecologista. Mas quando se trata dos meninos, vamos dar uma olhadinha nos números para entender o tamanho do BO. Em 2021, 189.943 garotas passaram por consulta ginecológica. Mas adivinhem quantos garotões procuraram um urologista? Apenas 10.673. Sim, pessoal. Menos de 10% do total de meninas. Deve ter alguma coisa errada, não é mesmo? Pensando nisso, a SBU criou a campanha Vem Pro Uro,
para alertar a rapaziada sobre a importância de consultar o urologista e ajudar uma cultura de autocuidado. A campanha também apoia a vacinação contra o HPV. É isso mesmo, galera. O HPV ele é a principal causa do câncer de colo do útero, mas também está relacionado ao câncer de pênis. Por isso, a recomendação é que a vacinação seja feita antes do início da vida sexual. Bom, mas vocês já devem estar ansiosos para receber os nossos convidados do mês. Então, bora lá, porque já estão aqui os meus amigos, enfermeiros Sander Carlos e Felipe Vaz. E logo em seguida, continuem coladinhos com a gente, porque vamos assistir ao vídeo especial do Dr. Paulo Roberto. Imperdível! Olá pessoal, eu sou o Felipe Vaz e estamos aqui hoje, no Se Liga no Laço, com mais um episódio. E hoje estamos aqui com o enfermeiro Sander. Hoje a gente vai falar um pouco sobre câncer de próstata, câncer de pênis e entre outros tipos de variações de câncer e tudo mais. Como a gente sabe, hoje a gente está no Novembro Azul e a gente tem que falar sobre vários assuntos, E a gente não vai falar só especificamente do câncer de próstata, porque hoje em dia, a gente já está operando em um nível completamente diferente, Hoje o Novembro Azul ele já se expandiu muito mais além da barreira do câncer de próstata. E aí, Sander? Tudo bem? Como o senhor está? Boa tarde, Felipe. Eu estou bem. Queria dizer que é um prazer estar de novo aqui com vocês. Que bom. Obrigado. Seguinte, a gente vai começar falando um pouco sobre o câncer de próstata e a primeira pergunta que eu quero te fazer, e eu acho que é importante, é sobre os grupos de risco, E como que funciona? Como que o homem ele tem que decidir ir no médico ou não? Bom, os grupos de risco, a princípio, são homens negros, que são os mais afetados, por isso devem iniciar o exame de toque mais cedo, Esse é um dos grupos. E assim, o ideal é que trabalhe-se com prevenção. Isso é o que a gente pede não só para os homens negros, mas para os homens em geral, que a saúde é necessário que faça as consultas antes de começar a ter sintomas de qualquer doença. Certo. E aí, eu quero perguntar uma coisa sobre o exame de toque. Muita gente acredita, de forma muito clara e precisa, de que se a gente fizer só o exame de sangue, tá tudo bem. E aí, como é que funciona isso? Aí entra de novo a questão da idade, Então, assim, população negra, abaixo de 45 anos, o ideal é que faça só o PSA. O toque só é indicado caso haja uma alteração no PSA. Se não houver alteração, mas a partir dos 45 anos, a indicação é de que, mesmo não tendo nenhuma alteração no PSA, seja feito o exame de toque. E aí vale o mesmo para os homens que não são negros a partir dos 50 anos. Quando a gente tem a dilatação da próstata, isso necessariamente indica que a pessoa está tendo um câncer de próstata ou aquilo pode ser uma alteração normal? A dilatação da próstata é normal. Só que assim, não é uma coisa perceptível. Não é a dilatação da próstata que faz com que seja detectado o câncer de próstata. Na verdade, o toque é para ver o quão endurecida, vamos dizer assim, está a próstata. Porque ela vai ficando endurecida e é isso que faz ter a ideia de que o homem está ou não com câncer de próstata. Câncer de próstata. Quais são os tratamentos que a pessoa precisa fazer para evitar o câncer de pênis? As características do câncer de pênis é bem diferente do câncer de próstata, por exemplo. Enquanto o câncer de próstata tem afetado uma população mais adulta, pessoas acima de 40, 45, 50 anos, o câncer de pênis tem sido detectado em pessoas mais jovens, Às vezes jovens aí com 18, 20 anos. E ela está diretamente ligada à questão de higiene. Então, o que causa o câncer de pênis é a questão de má higiene. Então, isso nos leva a crer que se a pessoa toma um banho da forma adequada, higieniza, tem alguns homens que têm a glândula ali recoberta, Então, higienize de forma adequada ao pênis, ele estará livre desse câncer. Certo. Beleza, perfeito. E aí, a gente também falou sobre câncer de pele, e eu queria levar em consideração o seguinte, realmente concordo com você, existem muitos homens, que nem você falou antes do podcast começar, que ficam muito expostos ao sol. Eu conheci até um homem que, uma vez que eu peguei o ônibus, que a pele dele era basicamente toda queimada, assim. Você realmente via que a pele dele estava sendo constantemente queimada pelo sol,
E você também percebia, né, que a mesma pessoa usando protetor solar, ela acabava se queimando. Existe uma forma específica de passar o protetor solar de tempo em tempo? Como que funciona? O protetor solar ele tem um tempo de duração, né? O ideal é que você passe pelo menos uma vez pela manhã, uma vez no período da tarde. Mas existem outras formas, por exemplo, trabalhar com a camisa de manga comprida, usar chapéu, né, que protege o pescoço. Tá bom, já está com calor, vai trabalhar com a camisa de manga comprida? Às vezes é necessário para se proteger. E o câncer de pele, diferentemente do câncer de próstata, né, ele atinge mais a população de cor branca. Então, quanto mais clara a pele, mais suscetível estão as pessoas de apresentarem o câncer de pele. A gente agora vai falar um pouco sobre o câncer de garganta. A gente não falou muito e tudo mais, então eu não entendo muito bem, né, como que ele funciona. Você pode orientar para o público como que faz para analisar o câncer de garganta, como ele é e como ele funciona em geral? Câncer de garganta está diretamente ligado à questão de fumo e bebida alcoólica. Então as pessoas que fumam muito e que bebem muito correm um risco maior. Embora seja uma característica maior do sexo masculino, nós temos percebido atualmente que um grande número de mulheres tem feito o uso abusivo de fumo, né, tabaco, e bebida alcoólica. Então, assim, a gente acredita que esses índices devem aumentar entre as mulheres, né? E geralmente, câncer de boca, né, que às vezes é muito próximo do câncer de garganta, a característica é uma ferida que está na boca e que, assim, passa por vários tratamentos, usei essa pomada, usei isso, e a ferida não fecha. Muitas vezes sangra, né, e não fecha independente do tratamento que é feito. Queria que você deixasse uma mensagem para o público sobre a conscientização e a necessidade, principalmente para homens, de começarem a se consultarem. Porque a gente sabe, né, que a gente tem mais indícios de consultas feitas pelo público feminino aos campos de saúde para tratamentos, mesmo que pelos mais genéricos possíveis, a gente percebe isso. E o homem, né, a gente vê aquela coisa de que ele vai naquela ideia de só vou no hospital a partir do momento que eu estiver morrendo, só vou ir em uma clínica a partir do momento que eu já estiver sem opções, né? E como que você acha isso? Você acha que o homem ele já deve se consultar desde a adolescência, ou ele deve se consultar em uma idade mais elevada? Como que funciona, na sua opinião? A situação é assim, a gente voltando lá no Outubro Rosa, a gente vê que foi uma campanha que deu muito certo, né, essa questão do câncer. Sim. Então, tentou-se fazer o Novembro Azul com a mesma perspectiva. Vamos falar de câncer. Só que, embora o número de câncer de próstata tenha aumentado, estudos têm indicado que, às vezes, a pessoa tem o câncer de próstata, mas morre de outra coisa, né? Sim. Então, devido a isso, qual é a orientação hoje? É que o Novembro Azul, embora o enfoque dele seja de câncer, principalmente de próstata, mas também trate de garganta, de pele, mas que o Novembro Azul fosse voltado principalmente para a saúde integral do homem. Porque nós sabemos que o homem ele não vai à atenção básica, né? A unidade de saúde, que é a porta de entrada, né? A atenção primária, o homem muitas vezes ele não vai, né? Enquanto a média é que a mulher faça pelo menos uma consulta na atenção primária uma vez por ano, o homem, geralmente, a porta de entrada dele é no pronto-socorro ou na UPA, já com um problema que está instalado, dificultando o tratamento. E aí o que acontece? Acaba que há um agravamento, porque já tem ali uma situação que está complicada, muitas vezes há um agravamento, e aí fica mais difícil de fazer um tratamento. Fica mais difícil de encontrar a cura. Então, qual é a nossa orientação? É que o homem vá pelo menos uma vez por ano à unidade de saúde. Nós temos também as vacinas. O adolescente, o homem adolescente, ele praticamente não faz vacinação, né? Ele não acha que é necessário. Então, assim, nós temos o período de infantil, de criança, né? Que a mãe leva, é responsável. Então, os homens têm o cartão de vacina completo. Aí depois vem a adolescência e a parte adulta, e que o homem não toma vacina. Aí depois, quando ele está idoso, ele volta a tomar vacina. E não é diferente para a questão de consulta. Então, o ideal seria que o homem, pelo menos uma vez por ano, independente da idade, né, mesmo o que a mãe já não está levando mais para o médico,
o adolescente, o adulto, Sim. pelo menos uma vez por ano, procure uma unidade de saúde para poder fazer uma consulta. Continuem com a gente, certo? Apesar de que eu e o Sander já vamos se despedindo de você, a gente agora vai continuar aí com o psicólogo Paulo Roberto e também com o Christian depois, né? Que vai continuar essa maravilhosa experiência que vocês vão ter aqui nesse vídeo ao decorrer, além do podcast. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Christian. Quero te agradecer o seu convite aí carinhoso para participar desse projeto bonito, importante, né? E te parabenizar também por essa iniciativa de trazer tantos temas relevantes para as nossas famílias, para as nossas escolas, né? Temas de grande interesse público e como necessitamos, né? Desse tipo de espaço, desse tipo de trabalho. Então aqui fica meu agradecimento e meus parabéns por essa iniciativa. E hoje eu tenho um espaço aqui para falar mais especificamente sobre a saúde do homem, né? Aproveitando aí o ensejo do Novembro Azul. E dizer que nós temos muito a conquistar, né, com relação à saúde do homem, às questões de prevenção, de várias coisas, de várias especialidades. Porém, hoje eu queria ressaltar aqui que nos últimos anos a gente tem tido uma vitória muito significativa. Muitos homens chegando com muita intensidade a um cuidado maior, seja de sua saúde mental ou física, né? Seja para cuidar dos dentes, do cabelo, da pele e também das questões que envolvem a sua vida como um todo, né? A sua saúde cardiológica, psiquiátrica, enfim. Na minha experiência particular, que sou psicólogo clínico, há alguns anos, a maioria dos meus clientes já são do sexo masculino e que são bastante dedicados ao processo terapêutico. Às vezes eles chegam por um motivo pontual, por uma ajuda específica, por uma crise, por um momento mais difícil, mas chegam e acabam continuando e levando mais cuidado para a sua saúde mental, para a sua inteligência emocional, levando isso para os seus relacionamentos, levando isso para o seu cuidado com seus filhos e para a sua carreira, com muita frequência. E esse é sempre o convite, né? Um pai de família com depressão, além de estar num grande sofrimento, ele acaba levando esse sofrimento para casa, né? Assim como uma mãe de família. Mas hoje aqui estamos falando do homem. Então, a depressão, por exemplo, ou mesmo um transtorno de ansiedade, enfim, qualquer desordem mental, ela tende a afetar a qualidade de vida de todo mundo que está em volta, seja na família, seja numa equipe de trabalho. Então, essa conscientização que tem havido, e claro, precisa sim aumentar, né? Ainda precisa chegar a mais pessoas. Ainda tem muitos homens que chegam no processo terapêutico, por exemplo, e atendem só essa emergência inicial também, e vão embora. Poderiam ficar um pouco mais e expandir esses resultados para outras áreas de suas vidas. Mas acredito que já teve uma mudança muito significativa e muito positiva dessa chegada muito maior, muito mais expressiva, tanto no número quanto também nessa intensidade, nessa qualidade com que esse homem vem buscar autocuidado, vem buscar tratamento, vem buscar olhar para suas questões e, consequentemente, levar isso para suas famílias e para suas carreiras, né? E um segundo ponto que eu quero refletir aqui e convidar todos a refletirem é o seguinte: quando a gente fala em prevenção, a gente pensa muito num exame, né, ou num conjunto de exames, numa consulta periódica, e é isso está certo, isso é necessário. Mas todo comportamento, todo olhar de sensibilidade para o nosso corpo ou para o nosso comportamento, ele faz parte desse processo de prevenção e de cuidado. Então, observar, como eu disse, o próprio corpo, alguma alteração, algum cuidado que eu estou precisando a mais, seja de descansar, seja de dormir melhor, ou observar que, poxa, eu estou bebendo mais do que o normal, por que isso está acontecendo? Então, essa reflexão mais atenta, mais cuidadosa e mais a serviço da minha própria saúde, da minha própria vida, esse cuidado, né, não é sobre um julgamento, sobre um comportamento. Eu estou muito irritado ultimamente. Não é julgar ou criticar isso,
mas pensar o que está por trás. O que está por trás de um aumento na minha quantidade de bebida? O que está por trás de uma irritabilidade ou de uma dificuldade maior de dormir, ou num descontar na comida, enfim, uma determinada compulsão? O que está por trás disso? O que poderia ajudar? Né? Então, esse olhar de sensibilidade, ele vai falar muito, digamos que essa etapa inicial de cuidado. É depois dele que eu vou chegar na consulta, que eu vou chegar na prevenção. Então, o convite hoje é esse, que a gente possa ter mais sensibilidade e cuidado com o próprio corpo, com o próprio comportamento, as emoções, né? E ser um aliado aí dessa saúde. Lembrando que, talvez o primeiríssimo ponto é que eu vou cuidar melhor de mim, mas que esse cuidar melhor de mim vai chegar em todas as áreas que eu me relaciono na minha vida. Minha família, meus filhos, um relacionamento de casal, minha carreira, minha espiritualidade, meu dinheiro, enfim. Então o convite é esse, e que a gente possa usar essa data, esse momento e esse espaço para refletir, né, com carinho, com cuidado, e aumentar essa dose aí de amor por si mesmo e pelo nosso próximo, né? Muito obrigado e até breve. Show de bola, meus queridos amigos. Muito obrigado por ajudar a gente a construir um conteúdo com tanta qualidade. Obrigado de coração, pessoal. E agora, como a gente tinha prometido, vamos conhecer a incrível história do ator Robert De Niro. Em 2003, com 60 anos de idade, De Niro fazia exames de rotina quando descobriu que tinha um tumor na próstata. O diagnóstico precoce foi crucial. Ele fez o tratamento correto e conseguiu superar o problema. No final, se viu livre da doença e ainda foi pai 2 vezes, uma em 2011 e outra em 2023. Aproveitando que a gente falou desse grande ator, bora lá conhecer as nossas dicas de cinema? A primeira é o longa Antes de Partir. Imagina 2 velhinhos internados no hospital. Até aí, nada demais, né? Um deles, Carter Chambers, interpretado por Morgan Freeman, é um simples mecânico. O outro, Edward Cole, vivido por Jack Nicholson, é um bilionário ranzinza. Agora imagina a confusão, quando esses 2 sujeitos decidem pôr em prática uma lista de desejos malucos. Mas como é que eles vão fazer isso estando internados no hospital? Bom, aí só assistindo para vocês saberem, não é? Diversão garantida. Disponível na Netflix, Apple TV, Amazon Prime e Google TV. E a nossa segunda dica é o filme O Que de Verdade Importa. Disponível na Netflix. Alec Bale, interpretado por Oliver Jackson Cohen, é um engenheiro que, para se virar, faz bicos consertando eletrodomésticos, mas vive sempre no vermelho. Até que um tio distante faz uma proposta: pagar todas as suas dívidas, com uma condição: Alec tem que morar na Nova Escócia, no Canadá. É claro que ele aceita, mas chegando lá, uma confusão com um anúncio de trabalho coloca o cara numa enrascada. Do dia para a noite, ao invés de consertar eletrodomésticos, ele vai ter que consertar pessoas. Um filme divertido e inspirador. Vale a pipoca. Agora, nossas esperadas dicas musicais. Desta vez com uma boa dose de humor. E para balançar o esqueleto, uma paródia do clássico Rock and Roll All Night da banda Kiss. Olha só como ficou. Irmão, você tem que se cuidar. Que preconceito, deixa isso pra lá. É tão normal, então aceite. Eu sei, aqui nem é tão ruim. Vê se faz logo esse exame, enfim. É tão normal, então aceite. Uma dedada, uma dedada. Vai ter um toque aqui atrás. Relaxe, nem vai doer. Agora, escuta essa versão da banda Steppenwolf, a famosa Born to Be Wild. Não tem desculpa, é normal. Um exame tão banal. Marca logo e vai. E se puder não contrai.
E fechando nossa playlist, a clássica We Will Rock You, do Queen. Espia só. Quarentão do rock, camiseta preta, tocando é que tá, deixa de ser careta. O seu brother fez, chegou sua vez, deixa de onda, vê se faz esse mês. Exame do toque. Muito legal, né, pessoal? E por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui, nesse clima de alegria e esperança. Mas me conta aí, já se inscreveu no canal? Não? Uai, tá esperando o quê? Não perde mais tempo. Vai lá, se inscreve, deixa seu like e, é claro, espalhe o nosso conteúdo para todo mundo. Bate um papo com seu pai, tio, avô, irmão, namorado. Fala para eles da importância em cuidar da saúde, e não apenas no mês de novembro. Sabe aquela frase, quem se ama se cuida? Então, é por aí. Agora, vamos esperar, porque no mês que vem temos o Dezembro Vermelho. Nos encontramos de novo o mês que vem. Um abraço e até lá!